E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa, que estejam todos se prevenindo, todos se cuidando. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre tabelas e gráficos. Vamos aprender os tipos de gráficos, vamos aprender a interpretar gráficos e também como construir gráficos. Vamos estudar tabelas, os elementos importantes de uma tabela, né? E para que serve a tabela e para que servem os gráficos. Vamos começar com as tabelas, né? Apresentação de informações por meio de tabelas. Os dados coletados em uma pesquisa podem ser organizados em tabelas e ou gráficos. Dizemos que tabelas são uma forma de organizar os dados, né? Os dados coletados em uma pesquisa, os resultados tidos de uma pesquisa, organizar esses dados em linhas e colunas, resumindo as informações. Então, por exemplo, existem notícias, nós vemos notícias em jornais, na televisão, em revistas, pesquisas, etc., que tem a notícia por escrito. A tabela ou o gráfico nos permite ter os dados dessa pesquisa ou as informações dessa pesquisa de uma forma resumida, né? E apresentadas numa tabela ou no gráfico, de uma forma resumida, mas que não deixem de passar para o leitor todos os dados e informações que aquela pesquisa quer passar. Então, antes de tudo, quais são os elementos que compõem uma tabela? Nós temos o título da tabela, né, do que se trata a tabela, vai estar no título, indica o assunto da tabela. Por exemplo, nessa tabela temos faixa etária dos alunos do Colégio Educar. O cabeçalho, que indica o assunto que cada coluna aborda. Nós podemos também ter o cabeçalho aqui. Se o cabeçalho na horizontal vai indicar o assunto que cada coluna aborda, mas nós podemos ter esses assuntos dispostos em linhas. Aí o cabeçalho vai estar aqui desse lado, vai estar na vertical. Nós temos o cabeçalho indicando o assunto que cada coluna aborda, ou podemos ter o cabeçalho indicando o que cada linha aborda. E temos o corpo da tabela, que expõe os dados da tabela. E, por último, a fonte, que indica o local ou a pesquisa de onde foram retirados os dados. Então, veja, o cabeçalho aqui está dividido em duas colunas, uma com as turmas, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano, e as idades, as faixas etárias de idade de cada turma. Sexto ano de 10 a 11, sétimo ano de 11 a 12, oitavo ano 13 e nono ano 14. Outro exemplo, em 2010 o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é um dos institutos que mais faz uso de tabelas e gráficos para apresentar ou para divulgar seus resultados, os resultados de suas pesquisas. Então, em 2010, o IBGE fez um levantamento sobre os bens duráveis presentes nos domicílios brasileiros. O resultado foi divulgado por meio de uma tabela. Então, está aqui o título da tabela, bens duráveis presentes nos domicílios brasileiros. Tem o cabeçalho, em que a primeira coluna se tem o nome, ou seja, os nomes dos bens, televisão, geladeira, telefone, etc. E na coluna seguinte tem escrito aqui total. Ou seja, aqui esse primeiro dado dá o total de televisão, total de geladeira, total de telefone, etc. E aqui embaixo, ó, logo abaixo da tabela, tem a fonte, de onde foram tirados esses dados. Então, quais são o título, o cabeçalho e a fonte da tabela? Está aqui o título, bens duráveis presentes nos domicílios brasileiros. Está aqui o cabeçalho, onde temos nome e total. E logo aqui embaixo está a fonte. De acordo com a tabela, qual é o bem mais durável frequente nos domicílios brasileiros? É aquele que apresentou maior valor, maior quantidade. Então, veja, temos aqui motocicleta, microcomputador, automóvel, telefone, máquina de lavar roupa, telefone, celular, geladeira e a televisão. Observe os dados da tabela. Percebam qual é o bem durável que foi apresentado em maior quantidade. Foi a televisão.
Então, o bem durável mais presente nos domicílios brasileiros é a televisão. É correto afirmar que em alguns domicílios existem aparelhos de televisão, mas não uma geladeira? Analisando o gráfico, tem mais televisão do que geladeira, mas nós não podemos afirmar de certeza que existam domicílios que têm apenas televisão e não têm uma geladeira. Que possa ser que exista mais televisão, porque existem casas que têm duas televisões, por exemplo, uma no quarto e uma na sala. Mas geladeira, em geral, só tem uma. Então, nós não podemos ter essa afirmação de certeza, né? Imagine que você queira construir um gráfico com os dados da tabela. Como é possível reduzir os números de modo que eles caibam no espaço destinado ao gráfico? Nós já sabemos como responder essa pergunta. Como é que nós reduzimos os números? Nós fazemos a aproximação. Por exemplo, nós podemos aproximar 54.486.243 televisões. Nós podemos aproximar simplesmente para 54.500.000. Como é que nós vamos reduzir? Nós vamos aproximar esses números, lembrando das regras para o arredondamento, que já foi ensinado essas regrinhas já foram ensinadas em capítulos anteriores. Então, quando nós queremos pegar dados e colocá-los em um espaço destinado a um gráfico, e esses números estão muito grandes, nós podemos reduzir, ou seja, fazer aproximações, lembrando das regras de arredondamento, né? Arredondamos esses números, ou seja, reduzimos, né, entre aspas, de forma que esses números caibam dentro de um espaço destinado a um gráfico. Gráficos. É muito comum a utilização de gráficos pela imprensa. Né? Sempre os gráficos acompanham notícias, né, de forma a impactar um pouco mais a notícia ou então a chamar a atenção do espectador. Como você pode observar, por exemplo, na abertura desse capítulo, uma vez que eles chamam a atenção do leitor. Eles aparecem em telejornais, em revistas, em sites, em propagandas e etc. Por exemplo, vamos analisar esse gráfico aqui. O que é que nós temos? No título, temos o título aqui, diz: quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer? Nós temos aqui alguns materiais de plástico, como alguns objetos de plástico, né, como o copo de isopor, a lata de alumínio, fralda, garrafa e linha de pesca. Temos as ilustrações, a figura de cada uma, e temos essas colunas, essas barras aqui, cada uma apresentando a quantidade de anos, ó. Por exemplo, o copo de isopor leva em média 50 anos para desaparecer na natureza, para se decompor. A lata de alumínio, 300 anos. A fralda, 450 anos. Mais uma informação, por exemplo, o chiclete demora 3 a 5 anos para se decompor na natureza. E aqui ao lado do gráfico, que é essa outra linha aqui, na vertical, tem o tempo estimado de decomposição. Ou seja, se não tivesse por escrito aqui na barra a quantidade de anos, com uma régua a gente faria o seguinte, ó. A gente viria aqui, ligava aqui os pontos, ó, e conseguiria ver quantos anos cada barra dessa representava. Por exemplo, a barra dessa aqui para a lata de alumínio está na altura de 300. Então, eu concluiria que era 300 anos que ele demora para a lata de alumínio se decompor. Aqui, tempo exato varia de acordo com o tipo de produto e as condições ambientais. Ou seja, esse tempo aqui é um tempo estimado. Tipo, em média, demora mais ou menos tantos anos para se decompor. E logo aqui embaixo está a fonte. Ou seja, essa fonte
nos diz, né, nos informa de onde foram retirados esses dados aí que compõem o gráfico. Aí veja aqui a notícia, alguns trechos da notícia que acompanharam esse gráfico. O plástico da forma que conhecemos existe há cerca de 70 anos e desde então o uso desse material tem transformado muitas áreas, da confecção de roupas à culinária, passando pela engenharia, pelo design e até pelo comércio varejista. Garrafas de bebida são um dos tipos mais comuns de resíduos de plástico. Estima-se que 480 bilhões de garrafas tenham sido vendidas em todo o mundo até 2016, o que representa uma velocidade, perceba, de 1 milhão de garrafas vendidas por minuto. Com o tempo, os resíduos de plástico são degradados, dividindo-se em pequenos fragmentos, ou seja, eles vão se desmanchando, se biodegradando na natureza. Por exemplo, uma coisa no nosso dia a dia que se degrada rapidamente, a gente não percebe. Por exemplo, as folhas. Vocês podem perceber que uma folha, quando cai da árvore, ela vai para o chão e ela vai murchando e se desmanchando. Quando você percebe, ela não está mais nem lá. Tem árvores que as folhas se desmancham rapidamente. Isso é o que nós chamamos de se degradar. É algo que se degradar é quando a própria natureza absorve aquele material ou transformando em uma outra coisa, é se degradar. Então, o plástico demora muito para se degradar. Então, resíduos de plástico são degradados dividindo-se em pequenos fragmentos. O processo que é lento também preocupa os cientistas, porque eles ficam lá poluindo o meio ambiente. Então, uma pesquisa da Inglaterra mostrou que resíduos de plástico foram encontrados em 1/3 dos peixes capturados no Reino Unido, entre eles o bacalhau. Então, existem muitos animais, como por exemplo a tartaruga e outros animais que morrem engasgados com materiais plásticos, como por exemplo a sacola, pedaços de garrafa, dentre outras coisas. Que informações se destacam no gráfico? Nós já discutimos, né? Ele dá que tipo de informação? Ele informa alguns materiais e o tempo estimado de decomposição desses materiais. Esse é o tipo de informação. Nós podemos ver essas informações através do título, através dessa legenda aqui, ó, que dá o nome de cada material e indica os anos que cada um leva para se decompor. Apenas observando o gráfico, é possível saber o assunto da reportagem? É sim, é possível. Perceba que o gráfico ele dá muitas informações, ele já dá uma ideia ao espectador do que se trata a notícia da reportagem. Você conhece outros tipos de gráficos? Se não conhece, vamos conhecer agora. Esse gráfico que a gente acabou de ver recebe o nome de gráfico de barras ou gráfico de linhas, né? Que é uma maneira o gráfico é uma maneira de representar visualmente diversas informações. Perceba que no mesmo gráfico ele deu várias informações. Para 5 materiais diferentes, ele mostrou o tempo de decomposição de cada um deles. Então, na maioria das vezes, envolvem dados numéricos e relacionam grandezas. O gráfico apresentado na reportagem sobre o tempo estimado de decomposição do plástico é um gráfico de barras, também pode ser chamado de gráfico de colunas. Nesse tipo de gráfico, os valores são representados por retângulos, as barras, né, que parecem colunas, que podem tanto estarem na vertical como na horizontal. Além das informações contidas nos eixos. Quem são os eixos? Nós temos esse eixo aqui, que é o eixo na horizontal, qual é a informação que está sendo dada na horizontal? Os materiais, os objetos de plástico. E aqui na vertical, o tempo, a informação que está sendo dada é o tempo estimado de decomposição. Então, tanto no gráfico de barras como no gráfico de linhas, que é o próximo gráfico que nós vamos ver, tem um eixo na vertical, um eixo na horizontal, e esses dois eixos se cruzam em um ponto chamado de origem. No caso desse gráfico aqui, o ponto de origem é esse, ó. É o ponto de onde partem os dois eixos.
Gráfico e resumo das informações. Então, perceba que o gráfico também tem esse intuito de resumir as informações, né, que aquela pesquisa quer informar. Aquela pesquisa quer informar uma determinada coisa. E existem muitos dados, muitos resultados. Então, o gráfico, tanto o gráfico como a tabela, resume essas informações. Então, muitas vezes, os gráficos que acompanham as reportagens apresentam um resumo dos principais dados numéricos. Por exemplo, a partir desse gráfico que está aqui embaixo, eu posso encontrar, estimar o valor numérico de todos os meses do ano 2012, 2013, 2014, 2015. Mas perceba que, junto ao gráfico, está apresentados apenas alguns valores, né, os principais dados. Então, começando a ler o gráfico, começamos com o título: Oferta de terrenos em condomínios. Do que se trata o gráfico? Evolução da oferta em unidades. Então, perceba aqui, tem os meses, ó, de janeiro a dezembro. Perceba que em janeiro de 2012 foram ofertados cerca de 177 terrenos, né? Oferta no sentido assim, foram postos à venda 177 terrenos em condomínios. Agora perceba o quanto esse número foi aumentando. E aqui por volta de outubro ou novembro de 2012, esse número subiu para 515 terrenos ofertados. Vejamos aqui, analisando de 2014 para 2015, ó. Aqui mais ou menos no meio de 2014, aqui de maio para junho, foram ofertados 538 terrenos. Já no final de 2015, de 2014 para o início de 2015, esse número subiu para 788 terrenos ofertados, né, postos à venda em condomínios. Então perceba que sem ler a matéria, né, só olhando o gráfico, a gente consegue compreender, é possível você compreender a evolução das ofertas de terreno. Já dá para concluir o quê? Que com o passar dos anos, nos condomínios, além dos apartamentos que são postos à venda, tem aumentado muito a quantidade de ofertas de terrenos em condomínios. Então, sem ler toda a matéria, é possível compreender a evolução das ofertas do terreno, pois o gráfico traz essas informações. Agora, perceba que não tem anotado aqui ao lado do gráfico todos os dados numéricos, né, todos os dados de todos os meses. Tem apenas alguns, que são os dados principais, né, para que o leitor consiga ter uma noção e para interpretar o gráfico. Esse gráfico aqui, gente, é um exemplo do gráfico de linhas, né? Perceba que o jeito de se construir o gráfico é ir marcando todos os pontos, anotando os pontos no gráfico, e depois conectar esses gráficos através de uma linha. Então, esse gráfico também recebe o nome de gráfico de segmentos, só que é mais comum ser chamado de gráfico de linhas. Esses tipos de gráficos geralmente mostram se as grandezas crescem ou não. Então, observe o comportamento da linha. Ela está sempre crescendo. A maior parte do tempo ela está crescendo. Nós podemos observar algum período de diminuição? Podemos. Aqui, por exemplo, em 2014, de mais ou menos aqui maio, de março para maio, teve uma diminuída. Mas a tendência ao longo dos anos, de 2012 para 2015, foi essa oferta seguir aumentando. O gráfico Evolução da Oferta mostra a quantidade de terrenos à venda em condomínios fechados na cidade de Curitiba. Em 2014, havia 538 terrenos à venda. Isso aconteceu no primeiro bimestre do ano, aí você analisa, vamos ver. Para ser no primeiro bimestre, tem que ser nos 3 primeiros meses. Vamos ver aqui. Você vem com a régua e desce aqui, ó, 538. Não está nos 3 primeiros meses do ano, já está mais para o meio do ano. Então, não foi no primeiro bimestre do ano, aconteceu mais próximo ao meio do ano. Em que época as ofertas foram mais baixas? Em que época foi? No início de 2012. Representando os dados de uma tabela em um gráfico.
Depois de construída uma tabela, podemos elaborar um gráfico com as mesmas informações. Como vimos anteriormente, há vários tipos de gráficos que se adequam dependendo de cada tipo de informação. Os três principais tipos de gráficos, pessoal, é o gráfico de barras, que também é chamado gráfico de colunas, o gráfico de linhas e ainda tem um outro gráfico que é muito utilizado, que é o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza. O gráfico de barras nós utilizamos para comparar dados cuja classificação é possível. O gráfico de linhas é usado para comparar dados cuja evolução pode ser analisada. Se aumenta, se diminui, se passa um tempo aumentando, depois passa um período diminuindo. Já o gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, é usado para comparar dados quantitativos em relação a um total. Então, é como se eu tivesse uma pizza e cada fatia dela, cada setor dela representa uma porcentagem com relação ao total. Por exemplo, classifique os gráficos de acordo com o tipo, categorias, barras, linhas e o gráfico de pizza. Então, perceba aqui no gráfico de pizza, perceba que cada fatia, grande ou pequena, representa um setor. Por exemplo, esse aqui, está separado as fatias, é como se fosse uma pizza que foi fatiada em fatias de tamanhos diferentes, em que cada um representa alguma coisa. Por exemplo, programas de TV. Cada porcentagem, cada fatia dessa representa um programa diferente. Por exemplo, desenho, tem a porcentagem do desenho. Filmes, tem aqui, filmes representa 48%. Desenho, 29%. Jornais, né? Cada um tem a sua, jornais 5% e novela 18%. Então, nós podemos comparar, são quatro categorias diferentes, cada uma representando um setor. Se eu perguntar qual é o programa de TV mais visto, você vai olhar qual é a maior fatia. A maior fatia está conectada aqui em filmes, então filmes é o que é mais visto em televisão. Então, vamos relacionar. Que tipo de gráfico é esse aqui? Primeiro é um gráfico de barras, então coloco letra A. No caso é um gráfico de barras em que as barras estão na horizontal. Esse outro gráfico aqui, quantidade de alunos por ano, também é um gráfico de barras. Esse aqui, que é como se fosse uma pizza fatiada em setores, esporte preferido. Se eu pergunto qual é o esporte que o pessoal menos joga, você vai olhar a menor fatia. Percebo que a menor fatia é essa de 5%, na corzinha azul clara. Eu vou lá na legenda, está relacionado aqui em corrida. Se eu pergunto qual é o esporte favorito, você vai olhar a maior fatia. A maior fatia é essa vermelha, que é 53%. A cor vermelha é qual esporte está aqui do lado da legenda, futebol. Então, é assim que interpretamos gráfico de setores. Então, esse aqui é o gráfico de pizza. Esse aqui, já está bem óbvio, é o gráfico de linhas. Bem óbvio, né? Várias linhas. Quando temos várias linhas em cima de um mesmo gráfico, quer dizer que cada linha representa uma informação diferente. O gráfico de desempenho em matemática é um de pizza. Esse aqui, linhas. Esse aqui, pizza. Esse aqui, gráfico de linhas. E por último, esse aqui, um de barras. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem em casa, se cuidem, se previnam. Estou com saudades de todos. E no próximo vídeo, que dá sequência a esse vídeo, o próximo vídeo será exercício, certo? Esse vídeo eu expliquei o assunto. O próximo vídeo eu estarei gravando a resolução de algumas atividades. Um abraço.